Aleluia! Glória a Deus! Todo mundo quebrantado aí? Que bênção, hein? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Tem aquele negocinho de colocar aqui em cima? Obrigada. E aí, gente, enquanto eles arrumam aqui, vou apresentar para vocês. A graça e a paz do Senhor seja convosco. Podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Vou fazer um merchan aqui para o irmão Iago, ó. Nós temos aqui 3 livros para apresentar para vocês. Obrigada, querido. Deus abençoe. Nós temos um livro aqui, ó, Nova Mentalidade, do Rodrigo Bibo. Ele falou maravilhosas coisas deste autor. Eu não o conheço, mas se o Iago diz que é bom, possivelmente é. E nós temos um outro livro aqui também, Brechas em Nossa Santidade. E nós temos também um livro, Deixe-me Apresentar Você, da Thalita Pereira. A Thalita Pereira talvez todos conheçam, né? Que é uma pastora aí que é bem ativa nas redes sociais. E todos esses livros, segundo o Iago, eles falam sobre identidade de alguma forma. E bom, nós estamos hoje dando início à conferência 2022, identidade. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Eu tô achando que vocês estão tão assim, meio assim, não tá? Meio assim, vocês estão cansados, gente? Gente, mas o Senhor vai renovar as nossas forças, amém? Eu quero convidar você, na verdade eu quero incentivar você. Aí, independente do seu cansaço, porque de repente a sua semana foi bastante puxada, assim como a nossa, mas eu quero convidar você a não deixar o cansaço tomar conta da sua mente. Nós vamos abordar um tema fundamental. Eu até coloquei o tema dessa ministração. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Não sei, acho que não escovei os dentes direito. Fiquei com a impressão. Aleluia. Eu dei um tema para essa ministração que é identidade, questão central da vida. Não sei se todos que estão aqui, nós estamos num grupo bastante eclético quanto à faixa etária. E em todas as fases da vida humana existe uma necessidade de responder a uma pergunta fundamental que é: quem sou eu? Quem sou eu, afinal das contas? E muitas pessoas, ao responder essa pergunta, quando indagadas, questionadas, inquiridas a esta pergunta, respondem: eu sou professor, eu sou um psicólogo, eu sou um mecânico, eu sou... A pessoa geralmente atribui aquilo que ela é àquilo que ela faz. Ela define a identidade dela baseado naquilo que ela faz. Então, aquilo que ela faz, geralmente, para nós, para a maioria das pessoas, diz sobre a identidade dessa pessoa, mas não é assim. A minha identidade não é aquilo que eu faço. Aquilo que eu sou deveria determinar o que eu faço. Porque é assim que nós vemos na palavra de Deus. Mas nós teremos bastante tempo para entender mais profundamente sobre isso, porque hoje começa, amanhã à tarde tem, à noite tem, domingo de manhã tem e à noite do domingo tem também. Olha que maravilha! Dá glória a Deus aí, irmão. Tem alguém crente aí? Aleluia! Que benção! A gente gosta dos glória a Deus, hein? A gente fica animado, ó, e Deus também, hein? Deus fica muitíssimo animado. Deixa eu colocar um cronômetro aqui, gente. Vocês já me conhecem, né? Tem um probleminha assim de controlar o que eu falo. Eu perco tempo.
Oh, mais alguém aí com a Carla? Sexto, olha só, vou pegar o gancho, porque geralmente o que a gente vê no ou no Instagram, no Facebook, quem que usa Facebook? Nós, né? Instagram, Twitch, o que o povo coloca lá? Aguardando assim ansiosamente o quê? O sextou. Mas o sextou por quê? Porque vai para bebedeira, vai badalar, vai namorar, vai aprontar todas, né? E geralmente quando a gente é crente, chega na sexta-feira, você fala o quê? Bora dormir, né, gente? Ô, misericórdia, que é isso? Não, a gente precisa ser mais animado, a gente pode não. Mas amém, vamos voltar lá à questão da identidade. Bom, existe uma frase que ela é atribuída a Sócrates, que diz: conhece-te a ti mesmo. Quem já ouviu essa frase? Conhece-te a ti mesmo. E nós vemos que a linha das ciências, tanto a filosofia, a sociologia, quanto a psicologia, elas desenvolveram vários estudos em busca de responder a essa tão famigerada questão humana: quem sou eu? De modo que muitas pessoas, por que será que essas ciências se aplicam tanto? E mais recentemente a psicologia, porque a primeira foi a filosofia, né? Então Sócrates era um filósofo, depois nós vemos a sociologia, que ela tenta responder essa questão na visão da sociedade em si, e mais recentemente, a partir de 1849, se eu não me engano, entrou então a psicologia como ciência, o estudo, né? E a psicologia, ela é o estudo da alma. Sabia disso? A psicologia é o estudo da alma. Psique, alma, logia, estudo, tá? E aí ela tenta responder muitos questionamentos a partir principalmente do iluminismo, que provavelmente você já ouviu falar. Essa linha, ela veio tirar então a questão metafísica de cena, que é então tirar tudo que se remete a Deus, tudo relacionado ao transcendente, e tenta responder tudo com a razão. Então, quando a ciência, né, a psicologia, ela tenta responder à questão da identidade humana, ela parte do pressuposto de que nós temos as respostas. Que as respostas, elas estão dentro de nós. Que eu preciso conhecer a mim mesmo, e então aí eu terei a resposta de quem sou eu. Mas bom, a palavra do Senhor em Atos 17, 28 diz: pois nele nos movemos, vivemos e existimos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O verbo existir é o mesmo que ser. Se eu existo, eu sou. Não há como eu existir e não ser. Então eu existo, por isso eu sou. Mas eu só existo porque houve alguém que me criou. Porque de mim mesmo não era possível eu viver, nem me mover e muito menos existir. Então lá em Gênesis 1, 26, a palavra do Senhor, ela diz que após o Senhor ter feito toda a criação, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E para eu entender a questão da identidade humana e individual, a identidade pessoal, a minha identidade, eu preciso voltar à minha origem.
que é lá no Éden. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, isso significa que Ele nos fez a representação dEle. Imagem e semelhança. Semelhança significa que nós fomos feitos em semelhança a Ele, no sentido de arbítrio, consciência e razão. O que define uma pessoa humana? Se você ler em alguma, se eu não me engano, na Declaração dos Direitos Humanos, vai dizer lá que a pessoa humana. Quando se diz a pessoa humana, significa dizer que existe uma pessoa não humana. Correto? Porque se uma pessoa humana, isso está definido em uma Declaração dos Direitos Humanos, é porque existe uma pessoa não humana. E quem será essa pessoa não humana que existe? Deus. Então, Deus, Ele nos criou a pessoa humana, a sua imagem e a sua semelhança. E a diferença entre nós e o restante da criação é que nós temos impressões de Deus em nós, que é a capacidade de pensar. É a capacidade de escolher. Principalmente isso, razão, consciência e arbítrio. E o Senhor fez então Adão, e a palavra Adão significa homem. E homem não é definição do gênero masculino, é definição de homem, criação de Deus, tirado da terra, e daí advém também humanidade. E o Senhor criou então o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e atribuiu a nós toda a autoridade para dominar e subjugar a terra e tudo que nela tem. E o Senhor nos colocou então, Adão, no lindo jardim, para que ele desfrutasse dali da sua autoridade, que abaixo de Deus só ele tinha. Mas o Senhor instituiu uma lei lá no jardim. E o Senhor instituiu a lei e disse para eles: de tudo que tem aqui, vocês podem desfrutar, pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque o dia em que dela comerdes, morrerás. Mais um belo dia, a danada da serpente... E a danada combina com o termo, né? Porque é do demo mesmo. Ela foi lá no ouvido da Eva. Eva, provavelmente, ela estava assim, meio ociosa, penso eu. Talvez, será que ela estava... Não podia estar deprimida lá no jardim, né, pastor? Não tem como. Lá no jardim deprimida, não. Mas a Eva estava ali meio, sei lá, né? Foi dar trela para a serpente. Serpentinha chegou lá no ouvido da Eva e disse o quê? Eva, vamos conversar aqui, amiga. Provavelmente chamou ela de amiga, hein? Eu tenho para mim que chamou ela de amiga. E aí falou assim: hein, Eva? Deixa eu te perguntar aqui, amiga. Deixa eu te perguntar, amiga. Hein, Deus falou assim, que não é para você comer lá do jardim? Lá está no capítulo 3, e eu não lembro todo, né? Porque daí também, enfim, mas se você quiser abrir, está no capítulo 3 de Gênesis, vai falar assim, ó, lá no verso 1. Mas a serpente disse... É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Olha só que sem vergonha. Ela já sabia que não era, né? Mas o quê? Mulher gosta de ficar, né? Enfim. Aí a Eva falou assim: não, menina. Foi isso não que ele falou. Ele falou assim, que eu não posso comer e não posso tocar. Ela deu uma acrescentadinha, ó, para você ver. Mulher, só a graça. E aí...
A serpente falou bem assim, mas hein, Eva, dá uma reparada lá naquele fruto para você ver. Ele falou isso para você porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto aí, você vai ficar igualzinho ele. Entendeu, Eva? Sacou qual que é a parada? Vai lá e come, boba. Vai lá e come. Eva fez o quê? Foi lá, olhou, verso 6 aí do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui tem um ponto fundamental para a gente entender a questão da perda de identidade. A Eva desejou ser igual a Deus. A criatura quis se colocar no mesmo patamar do Criador. E aqui há quebra de identidade, porque a criatura jamais será como seu Criador. Jamais. Quando Eva escolheu, e juntamente Adão, desobedecer, transgredir a esta lei instituída por Deus, a identidade real, fidedigna de Deus no homem, ela foi fragmentada. Por quê? Porque o pecado entrou. O Espírito de Deus foi desligado do Espírito do homem. Então, aquele ser que se comunicava diretamente com Deus, não teve mais esse relacionamento pessoal com o seu Criador. E aqui nós vamos entender por que nós e toda a sociedade hoje, principalmente, busca incessantemente responder: para que eu nasci? Porque eu sinto uma agonia tão grande, eu não consigo entender quem eu sou. Tem muita gente que recorre à psicanálise, à psicologia e busca sim encontrar respostas. E essas ciências tentam, mas elas não conseguem e nem poderia, porque a base para se entender a identidade humana é a palavra de Deus. Porque só quem criou o ser humano é capaz de responder a esta pergunta. Então você pode buscar muitas coisas e subterfúgios e tentar várias coisas para tentar responder a sua pergunta, mas você jamais conseguirá sanar essa angústia que você tem. Sempre vai faltar, porque a resposta está, a sua identidade é: você foi criado para adorar ao Senhor. Mas quando o pecado entrou, você se tornou um escravo do pecado. E na verdade, padeceu uma morte espiritual. Então você foi desligado do Espírito de Deus. Então você está num estado, de depravação total. E você precisa de ser então regenerado. E somente quando isso acontece é que é possível retomarmos a nossa verdadeira identidade. Todos aqui somos crentes em Jesus Cristo? Tem alguém aqui que não ainda recebeu a Cristo como Senhor da sua vida? Tudo bem, glória a Deus. Sigamos então. Quando nós nos voltamos para o Senhor e recebemos o Senhor no nosso coração, a palavra do Senhor fala em João 1:9, se eu não me engano, o Evangelho de João 1:9, vai dizer para nós o seguinte: se você quiser abrir, fica à vontade aí.
João 1, 9, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós, entendendo que nós tivemos a nossa identidade fragmentada, tão deturpada, manchada, a única maneira de nós a restaurarmos é, em primeiro lugar, recebendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Isso significa dizer que é a gente nascer de novo, porque quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova identidade. Então, nós seremos criaturas, porque nós continuamos sendo criaturas, mesmo quem não recebeu a Cristo continua sendo criatura, mas não tem a identidade do Criador em si, na sua totalidade, fidedigna. Somente quando nós recebemos a Cristo e nos tornamos então filhos de Deus, é que essa identidade nos é restaurada. Mas aí, como nós vivemos num corpo de pecado, e esse corpo de pecado, ele só será aniquilado quando nós formos para a glória, nós ainda temos nossas questões internas. Por quê? Porque quando o pecado entrou, aquilo que Deus fez perfeito, porque lá em Eclesiastes 7 vai dizer que Deus fez o homem perfeito, mas segundo as suas escolhas, o homem estragou tudo. Não está falando bem assim, mas eu estou parafraseando, depois você confere lá. Mas é basicamente isso, tá? Então, nós precisamos começar um trabalho em nós. Que é, em primeiro lugar, é eu entender que eu sou filho de Deus. Eu tenho que aderir, eu tenho que absorver essa minha identidade de filho de Deus. E para eu entender quem é o meu pai, porque aí eu vou precisar conhecer a identidade do meu pai. Eu preciso entender o que ele é, quem ele é, como ele pensa, como ele age, o que ele requer de mim. Não tem maneira de eu absorver a identidade de filho de Deus se eu, em primeiro lugar, não ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Entendendo que sim, Ele é o Criador, o Deus soberano que fez todas as coisas e que me fez para louvor e honra da sua glória, e que lá em Deuteronômio, quando Ele fala, Moisés vai lembrar o povo de Israel dos mandamentos, nós vamos ver que o Senhor determinou para o povo de Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Isso significa que não tem como você dizer que você é um filho de Deus e que você entende quem Ele é, o Deus Criador, o Deus soberano e o teu Pai, e você não o amá-lo com toda a inteireza do seu ser. Na batalha da carne, isso é muito difícil, principalmente quando nós vimos de situações que nós desfrutamos de uma vida muito cheia de pecados, imersa pelo pecado. Mesmo quem não tem uma vida tão imersa no pecado, ou teve uma vida tão imersa no pecado, o pecado está em nós, e é uma luta constante, nossa, a luta contra o pecado. Por que será que é tão difícil nós vivermos isso que a palavra do Senhor nos instrui?
que é o primeiro mandamento. Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração. Porque o nosso coração, o coração do homem, após a queda, ele foi contaminado pelo pecado. E o pecado, ele é tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus. Lá em Mateus 15:19 vai dizer assim: do coração procedem maus pensamentos. Em Provérbios 4:23 vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esse ponto é o ponto central para a gente compreender a identidade. As fontes da vida. Da onde afluem as fontes da vida, conforme fala Provérbios 14:23, do nosso coração. Mas se o nosso coração estiver, como está citado, Mateus 15:19, do coração procedem maus pensamentos, e você pode continuar a ler o versículo, se você quiser, vai dizer prostituição, homicídio, lascívia, adultério, tudo que não presta, todas as obras da carne procedem de um coração que não foi regenerado, de um coração que ainda não entendeu que você não é o velho homem, a velha criatura, que a partir do momento que você levantou a sua mão e disse: Jesus, eu quero te seguir, você recebeu uma nova identidade. E aí você precisa manifestar essa identidade lutando contra o pecado, que ainda está nesse corpo mortal. Enquanto nós não entendermos que eu preciso dedicar a minha vida à leitura da palavra, para conhecer o plano de Deus para mim, enquanto criatura e enquanto filho, não adianta eu ler todos os livros de autoajuda que existem. Não adianta eu fazer anos de terapia. Você não terá as respostas que você precisa. Não terá. Você vai viver anos e anos da sua vida vindo à igreja, participando dos cultos, até de ministérios, dizimando, se dizendo um crente que não vive a sua real identidade de filho. Porque a sua real identidade de filho diz que você deve viver para a glória de Deus. E não há como você viver para a glória de Deus imerso numa depressão que nunca acaba. Não há como você viver para a glória de Deus imerso num pecado de adultério que nunca você consegue se livrar. Não há como você viver uma real identidade se você vive num momento intenso de sentimento de autocomiseração porque não consegue se perdoar. Porque você ainda não entendeu que você não tem poder para se autolibertar. E ninguém tem. O pastor Cleito não tem poder para libertar você. O psicólogo também não tem poder para devolver a sua identidade real. Nenhum terapeuta tem poder para fazer você voltar a ser quem Deus te fez para ser. Somente Ele. E Ele tem desejado ardentemente isso. Mas todos os dias Ele tem te despertado. Tem dito para você: pare com isso. Me busque. Conheça-me. Não é conheça-te, é conheça-me, Ele. Conheça-me, e aí você se conhecerá.
Por que Sócrates estava errado? Conheça a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, porque não tem como eu conhecer a mim mesmo, se ninguém revelar para mim quem sou eu, porque não fui eu quem me criei. Eu não sei como funciono. Meu Criador sabe. E esse Criador, Ele nos fez, cada um de nós, singulares. Não há ninguém igual a ninguém. Não há ninguém, nem gêmeos univitelinos são idênticos. Existem diferenças no seu DNA, na íris, na cor do cabelo, nas células que compõem o seu corpo. As diferenças de identidade, elas são também biológicas. Principalmente biológicas. E aí isso é a principal assinatura de Deus. Questões que definem geralmente a mostra de identidade é o quê? Identidade de gênero. Valores. O modo como você percebe as coisas. Mas como nós vimos aqui, os maus desígnios do coração, se procedem maus desígnios, maus pensamentos. Se o seu coração estiver produzindo maus pensamentos, como será a sua identidade de gênero? Porque a palavra de Deus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não existe outro gênero. Gênesis 5:2 fala, vou ler do 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Nós estamos vivendo um mundo que tem sido assim está totalmente corrompido, mas que de uns anos para cá, tudo aquilo que era valor cristão tem sido terminantemente questionado e tentado a todo custo ser extirpado do meio da nossa sociedade. Tentando dizer que Deus não existe, que nada disso que nós falamos aqui, que fala a respeito da identidade humana, é verdade. O pastor Cleito começou dizendo sobre a questão de que nunca houve uma geração que não sabia quem é, né? Isso? Que não tem certeza de quem é, com tanta confusão de identidade. Por que será que isso está acontecendo? Porque há alguns anos atrás, os valores judaico-cristãos que foram o que fundaram e basaram a sociedade ocidental têm sido extirpados. E novas ideologias, filosofias têm sido colocadas na nossa sociedade. E uma delas, principalmente, é a que tem dito que Deus não existe. Se Deus não existe, então não existe uma autoridade maior para que eu me submeta a ela. Se Deus não existe, porque o ponto aqui é a autoridade de eu ter que me submeter a alguém. Em detrimento daquilo que eu queira fazer, os meus desejos, os meus maus desígnios. Porque quando esses tais filósofos começaram a questionar certas coisas, é isso. Porque queriam viver uma vida totalmente depravada, que é o seu estado original de pecado, depravação total.
que é totalmente contrária à vida em Deus, que é uma vida regenerada, livre do pecado. E aí começam a questionar muitas coisas. Não se nasce homem, não se nasce mulher, isso é uma construção social. É uma identidade de gênero. Porque identidade significa aquilo que eu me identifico. Então, se eu me identifico com o meu sexo igual, é isso que me define, é isso que determina a minha identidade. Segundo essa filosofia, mas não segundo a palavra de Deus, que diz que isso não define a minha identidade. Porque o que define a minha identidade é quem? É o meu Criador, que Ele me criou com uma divisão de cromossomos, que não tem como. Quando ela ocorre, eu sou mulher. E dependendo como ela ocorre, eu sou homem. E isso é um fato. Cientificamente comprovado para quem gosta da ciência. Mas a gente precisa da ciência porque a Bíblia já está dizendo que é assim. A maneira como eu vejo as coisas, e que é o que dizem que também define a minha identidade, como eu percebo as coisas, mas como eu percebo as coisas, se o meu coração está cheio dos maus desígnios, de crenças distorcidas, não define a minha real identidade. Porque baseado naquilo que eu acredito, eu me comporto, eu falo. E eu penso, e eu também sinto. E hoje nós vivemos uma época onde o sentir é o que determina o que eu faço. Porque, mas por que você faz isso? Porque eu sinto. Eu sinto que eu sou isso. Eu sinto que eu sou menina, mas na verdade eu sou menino. Eu sinto que eu sou menino, mas na verdade eu sou menina. Segundo a palavra de Deus, nós não vivemos pelo que nós sentimos, mas pelo que nós sabemos. Isso é uma característica da pessoa humana. O poder de conhecimento, de consciência. E dentro de cada um de nós existem valores morais estabelecidos por Deus. Mesmo que alguém diga que nunca ouviu a palavra de Deus, em qualquer lugar, essa pessoa tem comportamentos morais similares a qualquer sociedade civilizada e evangelizada, porque quando Deus criou o homem, Ele colocou essa digital em nós. E por mais relutantes que nós possamos ser, para aceitar as verdades da palavra de Deus, isso não muda o que ela é, a verdade. As pessoas podem dizer o que quiser. Você pode dizer o que você quiser, baseado nos estudos filosóficos, sociológicos, psicológicos que existem por aí. Mas isso nunca vai mudar a verdade da palavra de Deus sobre quem você é. Homem e mulher, feitos para adorar ao Senhor. E enquanto filhos, quando se torna filhos, feitos também, filhos, para herdar juntamente com Cristo. Isso nunca vai mudar. A questão é, será que você, nessa sua trajetória com Cristo, não sei há quanto tempo você caminha com Cristo, mas quando
você tem parado para questionar e tem sofrido crises de identidade? Gente, eu já tive crise de identidade na minha caminhada com Cristo. Eu era uma pessoa que tinha minha identidade totalmente deturpada. Uma das coisas que contribui muito para te fazer crer que você é a pior pessoa que existe na Terra, é quando você tem um caso de divórcio entre seus pais. Separação. Quando você não conheceu o seu progenitor, o pai ou a mãe. Quando você não teve convívio com o seu progenitor, pai ou a mãe. Quando você não pôde desfrutar desse relacionamento com os seus pais. Isso gera uma identidade fragmentadíssima. Porque você vive marcas, às vezes do nascimento, de coisas que você ouviu enquanto ainda estava sendo gerado, ou então enquanto ali no seu desenvolvimento enquanto criança. E isso foi criando marcas na sua memória. E uma coisa também que faz parte, que caracteriza essa identidade, são as nossas memórias. E aí nós começamos a desenvolver comportamentos baseados nessas memórias. E uma coisa que nós precisamos entender é que a autoridade maior sobre a nossa vida é Deus. Mas a segunda autoridade maior sobre a nossa vida são os nossos pais. E não tem como nós termos uma identidade sarada, real, sem primeiro ter sido regenerado em Deus. E a segunda coisa, sem você ter as suas questões familiares resolvidas. Há muitos filhos aqui, eu acredito, que têm no seu coração uma mágoa do seu pai. Geralmente é o pai, né? O pai que abandona os filhos. Geralmente, sai de casa por inúmeras questões e abandona os seus filhos. Muitas vezes, quando requerido a presença, é agressivo, tem comportamentos, palavras que impensadas ali e acabam criando marcas. E isso vai gerando mágoa no coração dos filhos. Às vezes, mães também que abandonaram os seus filhos, não quiseram saber, não acompanharam. E esses filhos têm a sua identidade fragmentada. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que, sem a liberação de perdão para os pais, não há possibilidade de existência de uma identidade sarada. Não há. Então, se você tem buscado respostas na sua vida, e não tem sabido por que muitas coisas não têm acontecido, uma delas, você vive em depressão. Você não entende por que você não consegue sair da depressão. Você precisa liberar perdão para sua família. Seu pai, sua mãe, não sei, você sabe. Talvez você é uma pessoa muito agressiva. Qualquer coisa te tira do sério. Você sente uma irritação muito grande, você não entende por quê. Talvez você já tenha recorrido tantos livros de autoajuda. Talvez você até tenha feito terapia, tenha tomado alguma coisa e nada tem resolvido. Por quê? Porque o seu coração está cheio de amargura contra o seu pai, contra a sua mãe. De coisas que você viveu, de coisas que você tem vontade de falar para ele, mas não tem coragem. E você precisa resolver isso.
Não adianta você achar que vai acontecer uma mágica, puf, e as coisas vão se resolver. Porque existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Você primeiro entendeu que você é filho de Deus. Amém? Todos aqui se entendem filhos de Deus? Amém. Então, enquanto filhos de Deus, você obedece aquilo que o Pai fala. Não foi assim que Jesus disse? Eu faço todas as coisas para que saibam que eu amo o meu Pai. Então, se nós, enquanto filhos de Deus, entendemos que Deus requer de nós que nós o amemos, eu faço tudo aquilo que Ele diz que é para eu fazer. E uma coisa que Ele diz que nós precisamos fazer é o que está em Efésios 6:1. Pode abrir aí a sua Bíblia rapidamente, por favor. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Presta atenção aqui na parte A do verso 3. Para que te vá bem. Como você está indo? Como é que está a sua vida? A sua pessoa, como vai? Como vai você? E você é o ser. Como vai você? Quem é você? Que tem buscado respostas em muitos lugares. As coisas não têm ido bem. Os relacionamentos não vão bem. O trabalho não vai bem. Você não sabe o que te faz feliz. Está experimentando muitas coisas, né, querida? As drogas também não te farão bem. E droga não é só os entorpecentes ilícitos. Medicamentos que mudam o seu estado psicológico também é uma droga. Ele pode ser autorizado, mas é uma droga. Isso também não tem te feito feliz e não te fará feliz. Porque você precisa entender isso aqui para que te vá bem. Não interessa o que a sua mãe te fez. Não interessa o que o seu pai te fez. Eu sei que é difícil perdoar. Talvez você já tenha ouvido o meu testemunho. Eu precisei chamar o meu pai em casa porque eu tinha muita raiva, muita mágoa do meu pai. Porque o meu pai abandonou a gente quando eu tinha 3 anos. O meu irmão mais novo tinha 6 meses. E deixou a gente literalmente na miséria. Mas esqueceu que tinha filhos. E foi viver a vida dele. E a minha mãe, uma mulher guerreira. E eu fui o braço direito da minha mãe. Uma criança de 3 anos, braço direito da mãe, né? Pois é, mas foi assim que a gente foi. Mas eu cresci nutrindo uma mágoa muito grande do meu pai. Muito grande. Porque eu não entendia por quê. E a minha identidade, eu não tinha resposta. Tudo aquilo que alguém chegasse e me dissesse, eu acreditava, você é muito isso. Eu ficava pensando, eu sou mesmo. Ah, você é assim. Eu pensava, eu sou assim mesmo. Rótulos, 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 muitos rótulos. E eu cheguei a um estado onde os rótulos eram tão grandes que eu quase não conseguia respirar. Foi quando eu disse para o Senhor, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me leva, porque do jeito que eu estou, eu não aguento mais viver. Eu não quero mais viver. E isso foi em dezembro de 2012. E o Senhor disse para mim, eu vou trabalhar em você.
E eu iniciei o meu processo. E foram longos anos de um processo de cura na minha identidade. E eu não vou discorrer esses longos anos, porque a gente não tem tempo. Mas ao que interessa para hoje. Em 2014, o Senhor disse para mim, eu senti uma dor muito grande na minha alma. Eu tinha uma dor muito grande na minha alma, e eu sentia uma tristeza muito profunda. E em 2014 o Senhor disse para mim assim: você precisa liberar perdão para o seu pai. E eu falei assim: Senhor, mas como eu vou fazer isso? Porque meu pai, eu achava ele uma pessoa assim um pouco difícil. E fazia um tempo que nós não nos víamos. Mas eu falei assim: eu quero, Senhor, ser curada. Eu quero ser curada, eu quero ter uma vida diferente. Eu já estava na igreja, eu já participava do ministério de louvor, eu já era líder de célula, eu já discipulava. Ministério não define quem você é, entenda isso. O que você faz não define quem você é, entenda isso. Não queira fazer achando que fazendo você será. Você precisa ser para depois fazer. Então, eu disse: Senhor, eu quero ser curada. Traz o meu pai aqui em casa. E isso eu orei na quinta-feira. Na segunda-feira à tarde, o meu pai bateu no portão. Foi uma surpresa, foi Deus ou não foi? Foi Deus. E eu convidei meu pai para entrar. E eu puxei uma cadeira na sala, ele sentou, eu sentei e eu comecei a dizer para ele as minhas angústias de quando eu era uma menina, das memórias que eu tinha e que doíam em mim. Meu pai nunca foi num dia dos pais na escola. Meu pai, eu não tinha lembranças do meu pai me dar um abraço, do meu pai me dar um beijo, do meu pai dizer que me amava. Não tinha lembranças. E eu sentia às vezes, quando eu via aquelas pessoas que tinham o pai, que o pai chegava e abraçava e beijava, aquela coisa, e aquilo me doía, porque eu queria viver aquilo, mas eu nunca vivi. Mas em 2014, lá na sala de casa, eu comecei a dizer isso para o meu pai. Claro que não assim, né? Eu dizia assim: por quê? Mas eu disse para ele, e quando eu comecei a dizer para ele, o Senhor foi me curando. A minha identidade foi sendo restaurada. Porque o meu pai, ele pode ter sido o pai que ele foi, com todos os defeitos e limitações dele, mas ele é o meu pai. Porque a autoridade delegada a ele ninguém tira, nem o comportamento dele. Aquilo que ele fez não tira a autoridade que Deus deu a ele. E eu posso dizer, e poderia dizer na época, mas eu tenho razão, porque eu era filha, eu era criança, eu não sabia, eu precisava, é verdade. Mas Ele é o meu Pai. E quando eu conheci o meu Pai eterno, Pai todo-poderoso, amoroso, que me deu uma vida nova, me regenerou, e disse um dia para mim, quando eu estava sentada na beirada da minha cama, passando por lutas e angústias, sem entender, eu não tinha palavras. Já passou por isso? De você sentar e não ter palavras? Porque a dor é tão intensa que a única coisa que você consegue fazer é chorar? Eu entendo você. Já passei por isso. Aqueles momentos onde a dor parece que está esmagando o seu coração. E enquanto eu chorava e na minha mente eu dizia: Senhor, quem sou eu? Não sou ninguém. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Na questão de status, porque nós, a sociedade, geralmente costuma valorizar o status social. O filho do fulano, o filho do Beltrano. E se você não é o filho do fulano, ou não é o filho do Beltrano, geralmente você pensa: quem sou eu na fila do pão?
E o Senhor disse para mim, dentro de mim, enquanto eu chorava, isso eu não verbalizei, isso foi na minha mente. O Senhor disse para mim, você é minha filha. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Só um pouquinho. Essa verdade me mudou, mas não foi mágica. Quando o Senhor ecoou isso dentro de mim, eu falei, eu sou filha de Deus, mas eu não me sentia filha de Deus. E então, a partir disso, eu comecei mais ardentemente passar tempo com esse meu Pai eterno, desenvolvendo relacionamento com Ele, dizendo para Ele das minhas angústias, de como eu me sentia, falando para Ele o que as pessoas tinham dito sobre mim, que eu tinha acreditado, e pedindo para Ele, Pai, o Senhor é o meu Pai, então me faça sentir-se filha. Eu quero ter alegria, eu quero ter prazer de viver, eu quero poder irradiar a tua luz que está dentro de mim, eu quero poder ser a mulher que o Senhor me fez para ser. Eu não quero ser uma mulher masculinizada para me autoafirmar no mundo, porque eu não preciso disso, porque o Senhor me fez mulher. E aí o processo, ele se intensificou. Muita dor, coisas que foi preciso deixar, coisas que foi preciso tirar, coisas que foi preciso trazer, aprender. Mas hoje eu posso dizer, hoje eu tenho certeza de quem eu sou. Glória a Deus. E eu quero te convidar agora a se colocar de pé. Olha só, eu vou pedir para deixar o som bem baixinho por enquanto, tá? Por favor, obrigada. Olha só, talvez você tenha essas questões parecidas com as que eu expus aqui. Se você tem, hoje está só começando, hoje é só o início, amanhã nós vamos falar mais, depois, e se ficou alguma dúvida você vai entender. Mas o convite que eu quero fazer para você é, não fique estes dias de conferência como se você não estivesse aqui. Aproveite ao máximo tudo que você puder, mas entenda uma coisa: a responsabilidade da mudança, a partir do momento que você se tornou filho de Deus, é sua. Ninguém pode mudar o que você precisa mudar. Não importa se as pessoas não entendam você, e não vão entender. Saiba disso. A maioria das pessoas jamais vão entender você. Talvez você vai querer abrir o seu coração para pessoas, esperando que ela tenha a resposta da sua vida. Ela não vai ter, possivelmente. Talvez ela diga alguma coisa que vai potencializar a sua dor. Mas entenda uma coisa: não é às pessoas que você tem que recorrer agora. Você precisa recorrer a Ele, o teu Criador e teu Pai, porque Ele é teu Pai. Talvez ainda você não se sinta filha ou filho dEle. Você precisa desenvolver relacionamento com este Pai.
mesmo no seu pai terreno, se você não conversa com seu pai, se você não tem um relacionamento com ele, você não sabe do que o seu pai gosta, o que ele pensa. Você não sabe, não tem como você saber. Nós só conhecemos uma pessoa intimamente quando nós passamos tempo com esta pessoa. Aqui neste seminário, provavelmente você vai experienciar um vislumbre daquilo que pode ser. Mas não tem como você sair daqui com a sua identidade totalmente restaurada, sem passar pelos processos que você precisa passar. Seja ele quais sejam. Talvez será com seus pais, talvez será com o seu ex-cônjuge, talvez será com alguma pessoa que teve uma influência muito forte na sua vida. Você precisará resolver estas questões. Mas por hoje, eu quero orar com você. E aí eu quero pedir para baixar a luz, porque eu quero orar por você no sentido de que você tenha disposição a partir do entendimento, porque hoje nós recebemos um entendimento que nós precisamos fazer. E você precisa ter disposição para iniciar e permanecer, perseverar. Amém? Glória a Deus. Se você tem dificuldades em liberação de perdão, nós estaremos orando por isso, tá? Seja para os pais, seja para um ex-cônjuge. Eu creio que o Senhor tem poder, assim como Ele fez na minha vida. Ele tem poder para fazer na sua vida também. Se você está disposto a isto, se você realmente está cansado de viver uma vida enganada, de uma identidade que você tem acreditado ser, mas não é, porque não é. Se você está cansado de viver indo e voltando, tentando, você precisa agir baseado neste entendimento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos falando sobre identidade. O Senhor trouxe a nós entendimento, Senhor, do que é identidade. Do que é identidade, o Senhor nos fez. O Senhor nos fez. As tuas impressões estão em cada um de nós, Senhor. E isso nos distingue de toda a criação. Senhor, mas nós sabemos também, Senhor, que muitos estão com as suas identidades fragmentadas, mesmo já sendo filhos teus, mesmo já regenerados no Senhor, Pai, porque há uma luta interna, há uma dificuldade, Senhor, numa liberação, numa ação, numa decisão, numa responsabilidade. E eu oro, Senhor, para que assim como o Senhor moveu em mim, aleluia, aleluia, que assim o Senhor mova agora, Senhor, nas vidas aqui presentes. Ah, Senhor, esta jovem, Senhor, que tem tentado se encontrar nos entorpecentes. Ah, em nome de Jesus Cristo agora, eu oro, Senhor, para que esse demônio do vício, que colocou sobre a mente dela que ela precisa disso para se descobrir, que saia do caminho dela agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, que essas ataduras que estão sobre estas pessoas, estas ataduras, estes rótulos, ah, Senhor, que sejam arrancados, um a um, Senhor, e que ela resista, porque sim, vai doer, sim,
A resposta é sim, vai doer. Mas se você perseverar, você desfrutará do melhor de Deus para a tua vida, querida. Resista, persevere. Ah, Senhor, eu oro por isso. Deus, em nome de Jesus Cristo, essas palavras, Senhor, que determinaram de certo modo, Senhor, a identidade pessoal, e que essa pessoa tem se visto, Senhor, dentro desta imagem totalmente distorcida daquilo que o Senhor a fez. Eu oro, Senhor, para que o Senhor comece a trabalhar na memória dela. Começa agora, Senhor, a restaurar esta memória, Senhor. Eu oro por isso, Deus, eu oro por isso, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que estes enganos, Senhor, saiam. Meu Deus, eu oro para que comece a arder em cada coração, Senhor, um desejo ardente, Senhor, por um relacionamento com o Senhor, o Pai, para que elas te conheçam. E para que o Senhor as apresente a elas. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, o Senhor tem te acordado algumas noites pela madrugada, porque você tem tido alguns anseios, questionamentos, que você tem buscado e não tem encontrado a resposta, e o Senhor na madrugada tem te acordado, porque lá na madrugada Ele tem querido dizer para você: mas você está tão cansada, você tem estado tão cansada e tem perdido a oportunidade de saber quem você é, dito diretamente por quem te criou. Senhor, eu oro por ela, Deus, dá graça à tua filha, Senhor. Dá graça à tua filha, Senhor, para que ela se desperte quando o Senhor a despertar. Meu Deus, e que ela se aperceba de que este será o momento que ela desfrutará da tua presença de uma maneira tão singular, que vai marcar a memória dela de uma maneira que ela vai revolucionar o ambiente que ela estiver, porque ela vai irradiar a tua luz, a identidade do Senhor na vida dela, de tal modo, Senhor, que as pessoas serão atraídas a ela, ó Pai. Oh Deus, eu oro por isso, eu oro, Senhor, por uma geração que tenha a sua identidade restaurada. Eu oro por uma geração que tenha a sua identidade restaurada. Eu oro por uma geração que tenha a sua identidade restaurada. Eu oro por uma geração que entende quem tu és. Eu oro por uma geração que entende quem tu és e quem o Senhor os fez para ser, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que toda mentira, Senhor, que as vãs filosofias têm empregado nesta geração caia por terra, e que, Senhor, a verdade do Senhor seja restaurada. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que todo desejo pecaminoso saia em nome de Jesus Cristo. Tu és filho de Deus, Ele te fez homem. Não é o que você sente que te define, é quem o Senhor te fez para ser. Resista, resista, resista o pecado, resista o pecado. Diante do Senhor, resista o pecado se você entende que você é filho de Deus.
e que o Senhor é soberano sobre a sua vida, por mais que você sinta, por mais pecaminoso o desejo que esteja latente no teu coração, você vai resistir, porque o Senhor te dará forças para isso. Então resista. Se você resistir, escute isso, jovem. Você é um homem. Se você resistir, por mais difícil que seja, entenda, o seu chamado vai revolucionar uma geração de homens que não sabem quem são. Mas você precisa aceitar o processo e se colocar na brecha, e se colocar, na verdade, na presença de Deus para que Ele te amasse. Porque o pecado precisa ser diminuído, anulado em você. Senhor, eu oro por ele. Fortaleça-o, ó Deus. Fortaleça-o, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Amém.